Vida longa, bem-estar, cuidados, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora, 4h05. Muito boa tarde para você, sintonizado conosco aqui na Rádio Metrópole. Hoje, sexta-feira, dia 4 de março. Vamos juntos no Metrópole Saúde até as 5 da tarde. Como sempre, abrindo espaço para você participar, conversar conosco, explicar tratamento da obesidade. Nossa conversa é com o Dr. Bruno Duque. Ele é cirurgião bariátrico, coordenador da nutrição clínica do Hospital Santo Amaro, que é referência à unidade IP. Dr. Bruno, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Obrigado pelo convite. Maravilha, a gente que agradece essa temática da cirurgia bariátrica. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial da Obesidade. Eu acho que super oportuno a gente conversar nessa data. Afinal de contas, a cirurgia bariátrica é um dos recursos, né, para a tratação. E certamente a gente sabe que muitos pacientes que convivem com a obesidade, que têm, né, essa questão, né, certamente em algum momento cogitam a possibilidade da cirurgia bariátrica. Então vamos falar um pouquinho sobre a obesidade, em que questão, em que momento a cirurgia bariátrica pode... Não é o único tratamento, né? Eu tenho um viés, obviamente eu sou cirurgião, mas nem todo paciente tem a indicação cirúrgica, e é um dos recursos, vou usar o mesmo termo que você utilizou, no tratamento da obesidade, né? A obesidade ela tem várias graduações. Você tem o sobrepeso, que é quando o indivíduo está com um IMC entre 25 e 30. O IMC hoje é o padrão, é o modelo que divide ele pela altura ao quadrado. Isso tem várias fórmulas em sites, internet. Então, o IMC entre 25, né, e 30 seria um sobrepeso. Entre 30 e 35 seria o grau 1. Então, esses dois, dieta, muitas vezes medicação, em alguns casos até mesmo balão intragástrico. Esse é um pouco mais, um assunto mais delicado, a gente pode falar sobre isso lá na frente, o convênio. E funciona como as medicações, né? E como as mudanças de hábito. Sim. Assim que o paciente perder peso, ele deverá, por si só, pelos seus hábitos, pela sua força de vontade, manter aquele peso que ele perdeu. Mas, por exemplo, um paciente que já tem um IMC acima de 35, ou uma obesidade grave, ou obesidade grau 3, e o que nós estamos vendo cada vez mais no consultório é o paciente com um IMC acima de 50, que é um padrão norte-americano, por exemplo, de obesidade, ou obesidade grau 4, ou obesidade gravíssima, ou conservadores, ou muitas vezes não, Stephanie. Se esse paciente já chega para você com comorbidades muito graves, descompensadas, onde o médico assistente não consegue controlar, imagine um paciente jovem de 30 anos, em uso de muleta, vou operar 2 na próxima semana, que estão encostados pelo INSS, não há medicação mais que controle, que compense esse indivíduo. E ainda assim, que controle, que compense, ele está, mas das comorbidades que essa obesidade causou. É aí que entra a cirurgia bariátrica, é hoje o padrão ouro para obesos com IMC acima de 35. Padrão ouro é um termo utilizado por todos os médicos, em todas as especialidades, quando a gente quer dizer que esse indivíduo tem e não deixar ele recuperar. Ótimo, muito bom a gente trazer alguns pontos relacionados a isso. Cirurgião bariátrico hoje aqui conosco, mas já tem perguntas aqui, então vou reforçar os nossos canais de comunicação para 5.000, nosso telefone para você participar ao vivo. Tem também o WhatsApp do Grupo Metrópole para mensagens, 98155 também participar conosco. E lembrando que a gente está ao vivo no YouTube. Também mais uma forma de nos acompanhar ao vivo. Acesse youtube.com/portalmetro1, manda do nosso YouTube. E eu queria aproveitar um dos aspectos da sua fala, doutor Bruno. A gente tem aqui a pergunta de Larissa. Ela diz, já podemos dizer um pouquinho desses termos, né? A gente já entende a obesidade, como ela perguntou, como doença crônica. Quando se fala uma doença metabólica, a obesidade é uma delas, ou quando a gente fala de obesidade já é uma doença metabólica? Vamos explicar um pouquinho desses termos, aproveitando essa pergunta dela aqui?
Excelente pergunta. Ela é uma doença crônica, né? Quer dizer, ela leva muitos e muitos anos com o indivíduo, se não houver remissão, se não houver um tratamento mais incisivo ou uma mudança de hábito incisivo. Eu quero deixar a mensagem também aqui que a cirurgia bariátrica, o paciente precisa fazer a parte dele. Por mais que seja um tratamento mais efetivo, mais duradouro, ele não pode simplesmente sentar e dizer, olha, eu não engordo mais nunca. Eu digo isso o tempo todo no meu consultório. Você não está blindado contra a obesidade. O que eu estou fazendo aqui é te dando uma segunda oportunidade, né? Não só apenas de ser magro, uma segunda oportunidade de estar dentro de um peso normal para a sua altura. Não é uma busca pela estética, né? Por uma estética atual, e sim por um peso normal para aquela altura e remissão ou atenuação das doenças. Esse indivíduo precisa muitas vezes depois incorporar, esse é o papel da equipe multidisciplinar, né? Não tirar ele da dieta. Eu tenho certeza que a gente se conhece muito pouco, mas já posso afirmar que com certeza aos meus 44 anos, eu vivo em dieta. Eu vivo fazendo conta. Então, exercícios físicos, uma boa alimentação, um equilíbrio na gestão de calorias. Então, respondendo a Larissa, é sim uma doença crônica, Larissa. Esse vai e vem já é um sinal de que o tratamento não está sendo eficaz, tá? Esse vai e vem já mostra que houve falha e você precisa, muitas vezes, partir para um tratamento mais decisivo. Na verdade, não é nem para ter o vai e vem. O vai e vem quer dizer que está sendo mal conduzido, esse indivíduo está sendo mal conduzido. Se um paciente, como eu disse, já chega com comorbidades, com doença, uma pressão, diabetes, um problema ortopédico, uma apneia do sono, que é gravíssimo, né? Eu tenho pacientes que param de respirar durante a noite porque não conseguem parar, por exemplo, num mergulho, num banho de piscina ou de mar com a família. Só para você ter uma ideia, tem pacientes que a saturação de oxigênio cai para níveis tão críticos que se ele tivesse acordado, ele estaria entubado, né? Então, é sim uma doença crônica. E respondendo a sua pergunta, Stephanie, pode... Aí a pergunta sua foi pergunta de congresso. Eu vi que você estudou o assunto, viu? A obesidade, ela pode ou não ter uma doença metabólica, né? Uma doença metabólica, ela necessariamente ela tem que abraçar alguns itens, como hipertensão, e ou diabetes, e ou pré-diabetes, aumento da circunferência abdominal, uma coisa muito simples, né, que as pessoas às vezes não percebem. Eu estou meio barrigudinho, você não está meio barrigudinho. O aumento da circunferência abdominal, por exemplo, em homem até 102 centímetros e mulher até 88, passou disso, os riscos cardiovasculares, infarto, derrames, infarto de membro inferior, né, que são as obstruções das artérias de membro inferior, de intestino, elas já sobem muito, seja homem ou seja mulher. Agora imagine se esse indivíduo tem dislipidemia, que é a alteração do colesterol, histórico familiar positivo para uma dessas doenças. Então, essa é a doença metabólica. Às vezes o paciente ele só é obeso, mas ele não tem doença metabólica. É um paciente que tem uma apneia do sono, é um paciente, né, está tentando engravidar há mais de 10 anos, casada, com relatório da ginecologista, tem síndrome do ovário policístico, faz infertilidade, fiz a pesquisa do sono nela, ela tem apneia do sono, e adivinha o que a apneia do sono faz? Diabetes e síndrome do ovário policístico. Então você fica nesse ciclo de doenças, essas curadas. Importantíssimo ponto. A gente vai seguir nossa conversa para quem está aí acompanhando hoje com o Dr. Bruno Duque, cirurgião bariátrico, coordenador da nutrição clínica do Hospital Santo Amaro. A gente fala sobre isso. E eu queria aproveitar, Dr. Bruno, o tratamento da obesidade. Então, eu queria destrinchar um pouquinho mais qual seria o perfil desse paciente, né, que pode ter uma indicação para uma cirurgia bariátrica. A gente já mencionou aí o IMC. Existem outras condições que são avaliadas nesse paciente para que esse paciente não possa, aí, em caso de, por exemplo, estar encaixado nesse perfil, não poder realizar por algum motivo a cirurgia. São necessariamente conduzidos para o tratamento conservador, tá? Não está ainda na lista de cirurgia da ANS, os planos não são obrigados à famosa cirurgia metabólica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, capítulo Bahia, junto a esses pacientes, né? Quem são esses pacientes? São pacientes que, por exemplo, têm diabetes tipo 2 e que têm obesidade grau 1, um IMC entre 30 e 35. Então, esses pacientes são, sem dúvidas, e que têm um IMC abaixo de 35,
é obrigatório que eles sejam tratados de forma conservadora. Eles não têm tanto excesso de peso para ser submetido a uma cirurgia desnutrir, se por acaso for conduzido de forma irresponsável a uma cirurgia bariátrica, sem que tenham diabetes ou que sim tenham um excesso de peso que justifica a cirurgia. Ou seja, o IMC de 35 para baixo, um que está entre 30 e 35, com diabetes, ele já é cirúrgico. No entanto, não está no rol da ANS. Os planos não cobrem. Essa é a chamada cirurgia metabólica, e quem custeia isso por Oriente, Ásia e Sudeste Asiático. Aí depois a gente pode discorrer um pouco melhor sobre os asiáticos. Agora, o paciente que já tem um IMC acima de 35, vamos lá, que tem comorbidades leves, nunca tentaram nada, por mais que estejam dentro dos critérios, esse indivíduo também tem que ter, vamos assim dizer, a sua primeira chance. Ele tem que tomar, ele tem que receber uma avaliação. Então, é um parêntese à parte. Eu, pessoalmente, como Bruno, e eu particularmente, como Dr. Bruno, eu recomendo para todo mundo, tá? Todos merecem uma psicoterapia, principalmente esses indivíduos, e avaliações cardiológicas, avaliações psiquiátricas, avaliações ortopédicas, são avaliações pontuais, se a gente geralmente conduz ele para a equipe multidisciplinar para que ele tenha, vamos assim dizer, uma chance conservadora, né, de tratar essa obesidade, por mais grave que ela seja. Agora, falhou, que foi o que Larissa disse, o paciente não conseguiu mesmo, às vezes é um tratamento muito caro. Aí esse paciente é conduzido, sim, para a cirurgia bariátrica. Ótimo, muito bom a gente esclarecer esses pontos. E tem uma pergunta aqui, eu acho que é super válido. A gente mencionou no iniciozinho da conversa algumas medidas, né, que podem aí cuidar desse quadro de obesidade e até mesmo prevenir. Dulcineia diz aqui, e é sempre importante porque tem aquele questionamento, mas o que é que leva, doutor Bruno, podem levar à obesidade, mas o que é que está envolvido também na questão da obesidade? Ela traz uma pergunta aqui bem interessante, e engordam, o que é isso? Não entendo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Fator hereditário, conta, não conta? Quais são as outras questões envolvidas? Muitas dessas perguntas não têm resposta. Tá? Por mais que a gente se estude, por mais que a gente se aprofunde, vem muitas respostas, mas vem muitas perguntas. Amanhã eu vou estar tendo o prazer de fazer uma chamada. Está tudo afiado aqui, tá? Está tudo mais do que revisado. Eu vou pontuar algumas coisas. Tá? Por exemplo, gênero. Essa é uma doença que pega 3 mulheres para um homem. Então, é uma doença que pega mais mulheres. Não toleram obesidade. Lá os critérios para conduzir um asiático à cirurgia são outros. Ou seja, o paciente com sobrepeso ou com obesidade grau 1, que aqui a gente não opera, lá eles já são levados à cirurgia. Né? Eu tive a oportunidade de 4 meses antes de deflagrar a epidemia, com doenças gravíssimas, com um pouco de excesso de peso que eles pegam, eles já ficam bastante doentes. Agora, olha, os asiáticos são magros por natureza, né? Por isso que eles não toleram a obesidade que nós vivemos, como nós nos relacionamos com a comida, com os alimentos, nossos hábitos de vida, se é saudável ou não, casamento, relações de amigos, né? Tem amigos que comemoram bebê. Os asiáticos eram submetidos a uma cultura ocidental, ou seja, asiáticos magros que se mudavam por algum motivo, trabalho, imigração, que nós vivemos. Agora, olha a maldade agora com vocês de novo, mulheres. Né? A maldade não é minha, não, é genética. Hein? A partir dos 25 anos de idade, nós chamamos de descenso feminino. Descenso, o sinônimo seria morte. Né? É a morte feminina, é a morte metabólica feminina, e que para o homem só chega aos 30. Então, a mulher, após os 25 anos, por mais jovem e ativa que ela seja, o metabolismo já começa a declinar. Um outro fator é genético. Sem sombra de dúvida, tá? A genética tem um papel fundamental nisso aí. Existem alguns genes já relacionados, inclusive o famoso gene ancestral. O que é o gene ancestral? Nós só somos seres humanos, como nós nos conhecemos, há 5, 6 mil anos. Há muito mais tempo, a nossa genética, que nós carregamos até hoje, era uma genética de, olha, nós passamos fome, então vamos comer e encher a pança. Se você observar os animais
grandes caçadores, como os leões, por exemplo, eles comem grandes volumes, sabe quando vai comer. Tem cobras, tem jacarés que só se alimentam, por exemplo, uma vez na semana. Tem um apito que só se alimenta uma vez no ano. Porque você não sabe. Agora, imagine o que esse gene ancestral não faria nos tempos atuais, onde nós temos uma oferta de alimentos com baixa qualidade nutricional e com alta taxa calórica. Ou seja, eu tenho um alimento que engorda, com alta taxa de caloria, de qualidade muito ruim, né, com baixo valores nutricionais, inclusive os proteicos, tá certo? Agora pega nosso gene ancestral com os nossos hábitos modernos. E aí eu traço um outro item além da genética, que são os hábitos modernos. Nós trabalhamos hoje com uma capacidade maior do que antes, trabalhamos por mais tempo. Antigamente, e na minha primeira semana de atuação médica lá, quando deu 17h03, fui na Alemanha, todos os médicos foram embora do hospital e ficou o plantonista. Eu falei, olha, mas eu não terminei o ambulatório, mas eu não terminei isso. Não, eu vou tirar por mim. Eu saio de manhã e chego de noite. E vocês não devem ser diferentes. Então temos uma capacidade de trabalho aumentada, com uma baixa capacidade de fazer atividade física, com alimentos de alta taxa calórica, de baixa qualidade nutricional. Bota tudo isso no pacote obesidade. Ela já tem índices hoje de epidemia, né? 1/5 da população baiana, 19, alguma coisa por cento, ela é obesa. Ela está acima de 30 de IMC, e 1/5 também da população, não seria diferente, brasileira, ela também está obesa. Obviamente nem todos têm indicação de bariátrica, certo? E por fim, essa agora é a novidade, né? É algo super recente. E aí eu acho que vai responder bastante, deixar a Dulcinea mais calma, que é o que a gente ouve de nossas mães, né? Fulano é magro de ruim. Eu tenho uma. Eu conheço uma pediatra mesmo, que come hambúrguer, amiga minha, de segunda a domingo. Ela é palito. Colesterol, se você for dar um estudo dentro do vaso sanguíneo dessa moça no coração, são vasos que vão sofrer com essa quantidade de alimentos ruins, tá bom? E tem indivíduos que comem um volume menor, intestino nosso, existem dois tipos de bactérias. Eu não vou citá-las aqui para não tornar essa entrevista algo muito técnica e enfadonho. É a bactéria que engorda e a bactéria que não engorda, né? Descobrimos que se, por exemplo, nós comêssemos um bom acarajé, tá? Vamos dizer que o acarajé hoje, se for como eu peço o meu, né, no capricho, deve ter aí umas 500 calorias. Tem indivíduos que vai receber aquele acarajé e vai excretar, eliminar nas fezes 300, 200, 150 calorias. Ele reabsorveu metade, 1/3 da caloria. Já tem indivíduo que não, que absorve 100%. E isso está um estudo avançado, inclusive nos Estados Unidos, isso é ciência mesmo, isso está acontecendo agora nesse exato momento, que é o chamado transplante de fezes, onde você pega as fezes do indivíduo magro, que tem esse tipo de bactéria, para colonizar, para habitar, para compor a flora intestinal dos indivíduos obesos. Ufa, hein, Dulcinea? E isso é só o que se sabe como certeza. Quanto mais se estuda, quanto mais se aprofunda, fica muito mais difícil de explicar alguns outros achados dentro da origem da obesidade. Agora, dito isso, né, eu queria só pontuar, tem um programa no canal de televisão chamado Comendo Escondido, onde o paciente permite que o médico espalhe câmeras dentro do vaso sanitário, embaixo do sofá, dentro da bolsa. Por que eu estou tocando nesse assunto? E eu toco isso no consultório. O paciente chega para mim, olha, doutor, eu estou hoje com 100 quilos, estou com 40 quilos acima do peso, mas, doutor, eu não como. Come. Ele só não sabe que come, né? E não sabe mesmo, ele não está tentando me enganar. Ele não percebe que naquele dia ele comeu mais caloria do que ele deveria. E aí nasceu esse programa. Aí quem é esse indivíduo? Geralmente ele é o beliscador. É aquele indivíduo que diz, mas eu não tomo café, eu nem almocei hoje. Mas se você sentar com um nutricionista, né? E aí o papel do nutricionista é indispensável.
e fizer cada conta do que ele beliscou, ele vai ver que comeu bastante. Uma vez eu estava atendendo como nutrólogo uma paciente e ela me disse, mas doutor, eu estou com algum problema, eu não consigo baixar esse peso e eu só como manga. Eu falei, você só come o quê? Manga. Não, eu falei, manga, a fruta manga? Manga. De todas as frutas é a mais calórica. Ah, mas é fruta. Eu falei, amiga, aqui nós vamos chamar de caloria. Mesmo sendo saudável, nós estamos fazendo conta. Aí ela começou a chorar, porque ela disse, eu falei, o que foi que houve? Ela disse, eu não quero nem lhe dizer qual é a segunda fruta. Eu falei, não vai me dizer que é jaca. Ela disse, é jaca, é manga e jaca. Eu falei, não vai perder peso nunca. Pois é, tá aí. Olha, são diversos pontos realmente envolvidos aí. Foi excelente a pergunta de Dulcinea para a gente tocar aí com o Dr. Bruno, ponto a ponto dos fatores relacionados à obesidade. Que aula, viu? O Dr. Bruno veio. Foi bom ter essa aula show amanhã, viu? Que já veio afiado, ponto a ponto, para trazer para a gente. Eu vou fazer o seguinte, tem mais perguntas aqui, mas está na hora do nosso intervalo comercial, então vamos fazer uma pausa, mas daqui a pouquinho a gente vai seguir com o Dr. Bruno Duque, cirurgião bariátrico, coordenador de nutrição clínica do Hospital Santo Amaro. E claro, o nosso assunto hoje, para vocês que estão aí acompanhando, é a obesidade, o acompanhamento desse paciente e principalmente também abordando a indicação da cirurgia bariátrica. Antes do intervalo comercial, a gente vai para a Luciana Freire, que está lá em Ceabra, acompanhando a inauguração da maternidade, saber o que é que ela vai contar para a gente agora. Intervalo comercial e na volta a gente segue a nossa conversa aqui no Metrópole Saúde. Até já. Repórter Metrópole informa. Olá, Stephanie. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Eu sou Luciana Freire e estou em Ceabra aqui com a secretária de Saúde do Estado, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a inauguração da maternidade. Olá. Olá, olha a sorte que nós duas temos. Olha nós onde estamos, num lugar super agradável que foi feito para atender mulheres gestantes de alto risco, parto de alto risco e os seus bebês. Trata-se da maternidade Frei Justo, aqui localizada em Ceabra, interior da Bahia. Essa maternidade, ela conta com 35 leitos, 20 leitos obstétricos, 10 leitos de UTI neonatal e 5 leitos para o alojamento canguru. E eu estou aqui para a entrega desse importante equipamento para um conjunto de municípios, Ceabra e 10 outros municípios que estão no seu entorno. Mas não é só isso. Nós estamos no mês de março e no mês de março nós nos voltamos especialmente para as mulheres e aqui também, na frente da maternidade, na praça, estamos começando hoje, uma feira de saúde que tem mamografia e vários serviços dirigidos às mulheres. Essas são as boas notícias. E porque são boas notícias que nós somos sortudas de estarmos aqui. Isso mesmo, secretária Adélia, muito obrigada pela entrevista e é com você, Stephanie. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Não existe alguém que cuida tão bem de você quanto a sua mãe. Só ela conhece cada detalhe do seu histórico de saúde. Quer dizer, ela e a Apvida, um sistema de medicina e odontologia inteligente presente em todo o território nacional, com telemedicina e histórico centralizado, onde consultas e exames são feitos. Quando eu mandar, é pra jogar a mãozinha. Círculo, cadê? Círculo. Toma lá da caminho da metrô. Pirou na cabeça e o coração, feito bola de sabão, me desmancho por você. Que bloco é esse? Doendo tá chorando bem feito. Você não vai ter mais. É sério, hein? Vai vendo que sou capaz. Eu sou de Salvador, eu não sou de Salvador. Quanto tempo tem pra matar essa saudade? Mas o gostoso é até embaixo, o gostoso é até embaixo, o
gostoso, eu disse bora até Se meu traje te incomoda, lá no gueto eu tô na moda. Se minhas gírias te ofendem, todos lá me compreendem. Olha que não tem estresse, nem tem fantasia. Vem sem pudor, em seus braços me matar. Vem meu amor, vem com calor. Unidades na Pituba e Garibaldi. Patrocinador oficial do Bahia e do Vitória na temporada 2021. Laboratório Jaime Cerqueira, sempre ao seu lado. Fala galera de Salvador, aqui é Chico. Dia 5 a gente vai tocar aí no Trapiche com a abertura da Clariana. Chega aí que vai ser massa demais. Beira, ribanceira, aguaceiro. A emergência 24 horas do Hospital da Bahia está de cara nova, muito mais bonita, mais moderna e funcional e com agilidade de atendimento dos pacientes. A nova emergência conta com uma nova ambientação e um total de 58 leitos para atendimento, além de uma equipe altamente especializada e com o suporte dos mais avançados equipamentos médicos de alta complexidade. Nova emergência 24 horas do Hospital da Bahia, completa como nunca, excelente como sempre. Responsável técnico Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271. Você está triste, deprimido, sem motivos para viver? A partir de 7 de março, sua vida vai mudar. Vem aí. Revele. Ah, sua diversão das tardes, 13 horas. Com quem? Faustão, Guerreiro e Valdir. A famosa Valdirene das Nights Baianas. E tem Babi na produção. Ah, claro! Entrevistas, diversão, demências, loucuras totais, informações imprecisas, mentiras. Guerreiro! Tudo que você puder imaginar vai acontecer a partir de 7 de março. No Revele. 13 horas. No YouTube e na Metrópole. Gente, eu não sei se eu quero fazer esse programa. Momento Saúde. Grupo CAN. Olá, sou a doutora Ana Carolina Mota, dermatologista do Grupo CAN. E hoje venho falar um pouco com vocês de um exame que nos auxilia muito no diagnóstico clínico do câncer de pele. É a dermatoscopia. Feito com um aparelho com luzes e lentes especiais, chamado dermatoscópio, na própria consulta dermatológica, permite uma melhor visualização das estruturas dos sinais ou pintas. Trata-se de uma ferramenta extremamente útil, pois além de ajudar no reconhecimento do câncer de pele em estágios mais iniciais, também evita a retirada de muitas lesões benignas. Em pacientes com risco aumentado de desenvolver certos tipos de câncer de pele, esse acompanhamento deve ser ainda mais frequente e feito através do registro fotográfico das imagens, aumentando a chance de fazer um diagnóstico precoce e com altas taxas de cura. Momento Saúde. Grupo CAN. Prevenção, diagnóstico e tratamento. 3352-8800. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h39, de volta com o Metrópole Saúde. A gente vai seguir nossa conversa com o Dr. Bruno Duque, cirurgião bariátrico. Ele que também é coordenador da nutrição clínica do Hospital Santo Amaro. E, claro, a gente vai seguir falando sobre tratamento da obesidade, indicação para cirurgia bariátrica. E eu queria voltar, doutor Bruno, a gente falou de alguns pontos principalmente relacionados aí à abordagem multidisciplinar da obesidade, seja ela quando tem indicação da cirurgia bariátrica ou não. E aqui tem uma pergunta de Soraya, ainda pendente do primeiro bloco, para a gente falar sobre o tratamento, né, convencional, não sei se o termo é esse, mas um tratamento que se tenta, né, como a gente falou, antes de encaminhar para esse paciente para cirurgia bariátrica, ou quando esse paciente não tem indicação da cirurgia bariátrica. Ela diz o seguinte: boa tarde, doutor, me chamo Soraya, estou acompanhando a entrevista. Gostaria de saber quais são as possibilidades desse tratamento conservador mencionado.
Ganhei 25 quilos durante a pandemia e me encontro no IMC de 34. Fui logo fazer o cálculo quando começou a entrevista. Não tenho interesse em cirurgia bariátrica. Sei que algumas pessoas engordam, inclusive, para atingir o IMC para isso. Mas gostaria de saber quais as chances que tenho de voltar para o meu corpo de antes. Esse é um ponto delicado, né? 34 de IMC, de fato, e aí voltando àquela pergunta anterior, qual é a contraindicação? Uma das contraindicações é o paciente não querer, tá? Tem muito paciente que não quer se submeter à cirurgia. No caso dela, então, nós temos uma paciente que engordou no puerpério, né? No pós-parto, mulher, né? Não sei a idade ainda, mas vamos botar aí que o metabolismo já tenha caído um pouco. A gestação também favorece o ganho de peso e ela não quer se operar. E essa é uma grande contraindicação. Essa paciente não pode ser convencida a operar. É possível perder os 25 quilos? É possível. Agora, é muito peso, tá? Geralmente o tratamento conservador, ele tem seu êxito aí quando bem sucedido, quando tem engajamento do paciente, quando o paciente... O engajamento é fundamental, né? Ou seja, olha quantos especialistas o paciente tem que ir. Por exemplo, lá no Hospital Santa Amaro, nós temos essa equipe toda montada. Nós temos psicólogo, nutricionista, endócrino, cardiologista. Então, e nutricionista, né? Eu já tinha dito. Então, ela tem que ir para essas consultas, voltar de forma periódica e obedecer à condução de cada um desses indivíduos. Não é fácil. A perda de peso, às vezes, também pode frustrar o paciente. Ele quer perder aqueles 25 quilos, vamos assim dizer, em 9 meses, o que não é possível, né? Às vezes nem a própria bariátrica consegue uma perda tão acelerada. Então, é um pouco de paciência para que essa perda de peso ela seja constante, mas ela vai ser lenta, mas vai ser constante, desde que ele tenha engajamento. 25 quilos já vi acontecer, mas é a exceção. Habitualmente, esses indivíduos conseguem tirar 1 quilo por mês, às vezes tiram um pouco mais. Em um ano de tratamento, isso varia aí em torno de 15 a 20 quilos de perda com essa dedicação de paciente. Agora, existem indivíduos. Já vi paciente perder 25, já vi paciente perder 30. Eu fui operar um indivíduo, por exemplo, que ele queria operar. E para ele perder peso, por exemplo, eu pedi que ele perdesse peso. Justamente o oposto, viu, Soraya? Ontem mesmo eu dei alta hoje a 2 indivíduos. Foram 2 cirurgias difíceis que eu travei na última quarta-feira, inclusive lá no Hospital Santa Amaro. Esse indivíduo, para você ter uma ideia, para ele ser submetido à cirurgia, ele teve que perder 14 quilos. Então essa coisa da perda de peso, do ganhar peso para operar, não é o adequado, não é o correto. O ideal é que você perca peso para operar. Essa é a recomendação. Se você botar aí no Google, em qualquer programa de televisão sobre obesidade, você vai ver que essa é a recomendação médica. Esse meu paciente, por exemplo, Stephanie, ele era um paciente grave, diabético, hipertenso. Eu tracei uma meta para ele de 18 quilos com a equipe lá do Santa Amaro, para você ter uma ideia. Ele já perdeu 30. Eu até brinco com ele. Doutor, aí marca a minha data. Eu falei, rapaz, você está indo tão bem. Continue. Vai que você perde tudo, né? E de fato não foi operado, tá? Seu Eliomar, ele é caminhoneiro, e de fato não foi operado ainda, porque ele está no ritmo também que eu tenho até pena de conduzir o indivíduo na cirurgia. E vamos ver, né? Se daqui nas próximas entrevistas eu não trago boa notícia dele. Então, assim, é possível. Mas 25 quilos, sendo muito honesto contigo, e esse é meu papel aqui como médico, já é uma quantidade de peso muito grande. Vai precisar muito do seu engajamento, inclusive apoio familiar. Ótimo, muito bom esclarecimento. A gente vai seguir aqui. Também tem Ebert aqui acompanhando a gente no youtube.com/portalmetro1. E ele diz aqui, boa tarde, poderia falar sobre déficit calórico, por favor? Tenho 1,70 m, 34 anos, 103 quilos. Estou ingerindo menos de 2.000 calorias. Tem algum problema para emagrecimento? Já faço essa conta agora. 1 metro e quanto? 1,70 m, 34 anos, 103 quilos. 103 quilos. Paciente jovem, né? Tem um peso ideal para ele aí em torno de 70 a 73 quilos. Ele está em torno de 30 quilos acima do peso.
E o ideal para Herbert manter um peso, é que ele ingira algo em torno de 25 quilocalorias por quilo, né? Calma que não é por 103, viu, Herbert? Senão dá muito. A gente calcula para o seu peso ideal. Então, por exemplo, eu tenho 1,73 m, eu vou calcular para mim. Eu tenho 1,73 m, e para um homem de 1,73 m com 44 anos, o meu peso ideal hoje é algo em torno de 77 a 80 quilos. Eu estou com 81. Para eu manter esse peso, eu tenho que ingerir 25 quilocalorias por quilo de peso. Então, eu vou arredondar aqui para 80 quilos. Eu tenho que... É ao vivo, hein? E seguindo na matemática que a gente falou, é conta para fazer mesmo, né, doutor Bruno? Não tem para onde correr. É exatas. Aqui, ó, aqui é ao vivo. Eu mostro a conta, estou fazendo mesmo. Não é calculadora, não. Eu faço isso o tempo todo. Aqui, para eu manter meu peso, Stephanie, eu tenho que comer 2.000 quilocalorias. Né? Eu vou, como o Herbert, ele é mais jovem do que eu, tem um metabolismo maior, mas ele é um pouquinho mais baixo, ele deve estar em torno disso, para ele manter o peso ideal dele de 73 quilos. Mas não é disso que nós estamos falando. E aí, de novo, entra o meu papel como nutrólogo e o papel da nutricionista. A nutricionista vai pegar no pé. Ele quer perder peso. Para ele perder peso, ele já tem que ter uma dieta de 1.500 quilocalorias. Porque se ele ficar com 2.000, é só manutenção. E aí a nutricionista chega junto com a gente com um cardápio executado, com um cardápio variado. Balança é obrigatório, balança de pesar comida. Muitas vezes, lembra da jaca, lembra da manga. Às vezes o paciente diz assim, eu vou tomar um café da manhã, só aqui um cafezinho sem açúcar com manga. A depender da manga, tem manga que vai quase 400 quilocalorias. Só aí ele já levou um terço por dia. Só ele já comeu 30% do que ele tem que comer nas próximas 24 horas. Doutor Bruno, eu só comi frango. Que pedaço de frango? Que tamanho de frango? É aí que entra a balança. Então, o cálculo para perder peso é caloria. É qualidade de alimento, mas é, sobretudo, caloria. Aquele alimento tem quanto de caloria? E aí entra a balança. Não é porque é carne branca, eu só comi sashimi, eu só comi salmão. Tem que pesar. Tem que pesar para a gente ver o volume que você ingeriu. A gente vai sempre calcular a caloria. Tudo tem caloria. E aí tem um outro perfil, Stephanie, de paciente que a gente não citou aqui. A gente citou do beliscador. O beliscador, ele é o majoritário, mas tem o glutão, né? Pecado capital. Veja que a gente foi lá para trás. Eu não quero nem tocar no assunto, que isso dá pano para mais outra entrevista, que é a famosa gordofobia. A aversão, esse termo nem existe, né, no português. Isso é um neologismo, que é a formação de uma palavra nova. Veja que isso remete aos 7 pecados capitais. Né? Quem é o glutão? Aquele que come grandes volumes. Em vez de ele comer aí, entre o café da manhã, um lanche e o almoço, algo em torno de 1.000 calorias, ele pula o almoço, não lanchou porque não estava com fome, e na hora do almoço é um indivíduo que muitas vezes consegue, numa sentada, ultrapassar as 2.000 quilocalorias só no almoço. Esse é o glutão. Esses indivíduos, inclusive, têm até uma técnica de cirurgia específica para eles. Eles têm um volume de estômago extremamente grande. Para você ter uma ideia, você que é moça, deve ter aí algo em torno de 1,2 a 1,5 litros de capacidade, né, volumétrica do seu estômago. Eu, como homem, devo ter aí 1,5, 1,70 m, 2 litros de capacidade. Tem indivíduos com 2,5 litros, 3 às vezes. Conta mesmo para fazer. E eu vou puxar aqui nesse finalzinho mais uma pergunta. A gente está chegando nos minutos finais aqui do Metrópole Saúde. Tem a Adriana, ela diz o seguinte: gostaria que o médico pudesse falar um pouco sobre as medicações que nos auxiliam a emagrecer. Seria possível um comparativo entre as famosas fórmulas e essas medicações mais modernas, injetáveis? Ozempic, exemplo de outras? Tem sim, né? Eu vou entrar um pouquinho aqui no campo da endocrinologia.
Primeiro, esse paciente tem que ser submetido a uma série de exames. E aqui eu quero fazer um apelo a vocês que estão me ouvindo. Tá? O indivíduo, o paciente, ou o cliente, né, como os americanos e os ingleses gostam de chamar, ele é responsável pelos seus resultados. Não é só na contratação de um médico, na contratação de um dentista, de um engenheiro, de um advogado. Primeira coisa, você tem que se certificar se esse médico ele tem CRM e se ele tem as suas especialidades, né, os seus registros especialistas que ele diz ter. É importante, mesmo no século XXI, você tem que fazer esse tipo de busca. Hoje a gente está caminhando, Stephanie, para médicos blogueiros. Eu não vou falar nada, né? Que eu estou com 40 mil seguidores, estou falando mal de mim mesmo. Mas o paciente, ele quer o médico bonitão, simpático, que seja fashion, que seja... Tudo bem, guarda isso aí. Mas, acima de tudo, o médico ele tem que ter as credenciais para fazer esse tratamento. Há pouco tempo atrás, nós pelo que indica as investigações, pelo que está saindo na mídia, uma cantora famosa acabou falecendo. Então, isso precisa ser conduzido por um médico especialista, tá? Número 1. 2, vai fazer uma bateria de exame para ver qual a medicação você pode receber. Porque tem medicações que ela vai ter efeito colateral, né? Então, por exemplo, vamos pegar o Saxenda, vamos pegar um análogo do GLP-1, né? Que é a Victoza, a famosa Victoza. Tinham indivíduos tendo síncope, desmaiando, hipoglicemia. Por quê? Porque é uma medicação boa para emagrecer, mas insuficiente para ele. Nós temos a sibutramina, por exemplo. A sibutramina ainda está no mercado, ela dá secura, irritação, insônia, ressecamento de fezes. Então, o endócrino ele vai avaliar você, entender seu hábito alimentar, te conduzir para a psicoterapia. De novo, eu estou falando da equipe multidisciplinar. Te conduzir para nutricionista, porque a gente tem que mudar esses hábitos. Não adianta tomar remédio, que é o que eu vejo muito no consultório. Faz um tratamento caro, por exemplo, com todas essas medicações injetáveis, que está um custo aí de R$ 1.200 a R$ 1.600 por mês, a depender da dose, e o indivíduo comendo mais de 2.000, 2.500 quilocalorias, né? E aqui eu quero fazer até uma observação, Stephanie, para o tipo de alimento que cai super bem, que é o alimento hipercalórico e líquido. Aí vem doce, bebida alcoólica, aí vamos falar da cerveja, o leite condensado. São alimentos que são de altíssimo teor calórico, com índice glicêmico, que é índice glicêmico, com a capacidade de jogar o açúcar do sangue lá para cima e de muito fácil absorção, né? Então, essas medicações do mercado, elas são muito eficientes, tá? Elas são muito boas. Não só existem elas, não. Existem anticonvulsivantes, por exemplo, como o topiramato. Ele serve como tratamento psiquiátrico, serve como anticonvulsivante para evitar convulsão. Em determinadas doses, ele também serve como inibidor do apetite. Existem medicações, tarja preta, para déficit de atenção, por exemplo, que também serve como inibidor do apetite. Então, as fórmulas que a paciente falou aí na pergunta, há algum tempo atrás, elas são nada menos do que as medicações normais. Só que o colega médico, ele colocou aquilo ali em cápsula, ele colocou tudo junto num momento só. Isso não é um erro, tá? Então, as fórmulas, elas são eficientes, as combinações, elas são eficientes, as medicações injetáveis, que são mais modernas e mais atuais, são eficientes. O que a gente precisa fazer é, qual desses conjuntos, em que ordem, em que momento e em que gradação, porque chega um momento que uma já não consegue tirar mais, a gente bota a outra. A outra não consegue tirar mais, a gente aumenta a dose. E acompanhando esse indivíduo com exame laboratorial. Toda vez que o indivíduo procurar um médico não especializado, um não médico, né? Ou toda vez que esse médico, mesmo especializado, mesmo muito capacitado para aquilo ali, não fizer o acompanhamento correto desse indivíduo, muitas vezes ou haverá falha no tratamento, ou o indivíduo vai acabar pagando um preço muito caro, que são os efeitos colaterais dessas medicações, e que cobram um preço alto, tá? Muitas vezes até com a própria vida.
Olha, importantíssimo a gente tocar nesse ponto aqui, esclarecer também sobre esse aspecto. Doutor Bruno, eu queria já te agradecer por essa participação aqui conosco, pelos excelentes esclarecimentos. Eu acho que foi uma conversa muito oportuna hoje, no Dia Mundial da Obesidade, a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a abordagem da cirurgia bariátrica também. Muitíssimo obrigada, uma boa tarde, foi um prazer. Stephanie, eu desejo um excelente fim de dia para você. Obrigado pelo convite, tá? Adorei, o tempo passou rápido, eu nem percebi. Verdade. E desejo a todos que estão nos ouvindo aí um grande abraço, se cuidem, bons hábitos alimentares para todos vocês. Eu desejo do fundo do meu coração que isso nunca termine em cirurgia. O ideal é evitar chegar em cirurgia, em medicações, enfim. Bons hábitos, gente, se cuidem. Stephanie, um excelente dia. Obrigado. Abraço, doutor Bruno, muito obrigada. A gente fecha aqui a nossa semana juntos no Metrópole Saúde, mas nossa programação segue nesta sexta-feira. Vem aí Jornal da Cidade para vocês, então continuem aí sintonizados. Daqui a pouquinho, Yuri Barreto, soteropobretando, aí participando, e também Nina Santos, comunicóloga, pesquisadora, neta de Milton Santos, hoje no Jornal da Cidade. Daqui a pouquinho para vocês. Um ótimo final de semana, um beijo e até segunda-feira. Tchau, tchau. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Metrópole Saúde. Oferecimento Plano Brasil Saúde. Prevenção é o nosso foco. Rita Lavinha Day Hospital, com novas tecnologias. OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Apivida, saúde para valer. Clínica Odontológica Silvânia Rocha. Comax, tecnologia em infiltração e climatização. Negro Alho 3, @negro_alho 3. WhatsApp 71993537172. E Clínica Ibis, viver é a melhor escolha. Acesse clinicaibis.com.br. Não existe alguém que cuida tão bem de você